Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vinda. É uma honra estar aqui falando para você mais uma vez. Eu sou a Bianca Estevano, sou consultora em gestão de pessoas, sou mentora de empreendedoras e escritora. E hoje nós vamos falar sobre um dos meus livros favoritos, Quem Pensa Enriquece, do Napoleão Hill. Se você já leu esse livro, conta aqui para mim nos comentários. Eu vou falar especificamente de um dos capítulos dele, Decisão, que é um dos mais importantes e que faz toda a diferença na nossa vida. Então vamos lá para mais um assunto super importante. Vamos lá, o poder da decisão. Um dos maiores problemas das pessoas, seja lá qual for o tempo que ela viveu ou vive, seja lá a sua idade, classe social, é a procrastinação, que é o ato de deixar para depois uma tarefa, um compromisso ou uma responsabilidade. E o que isso significa na vida, né? Na vida prática, qualquer influência disso. Quando nós procrastinamos, nós adiamos alguma coisa, nós só nos prejudicamos cada vez mais. Nós deixamos de tomar uma decisão importante e com isso perdemos grandes oportunidades. E foi o que não aconteceu com o nosso autor de hoje. Napoleão Hill teve uma grande oportunidade em mãos e não a perdeu. Vamos lá. Vou contar a história para vocês. Esse é o Napoleão Hill quando ele era jovem. Como eu já falei, ele é autor do livro Quem Pensa Enriquece. Vou contar umas curiosidades do livro para vocês. Esse livro ele ensina a fórmula do Andrew Carnegie, que era um empreendedor de sucesso. Ele fala sobre realização pessoal e como ganhar dinheiro. Enfim, ele aborda sobre a prosperidade, mas não só financeira, mas em todas as áreas. Assim que você aprende a fórmula dele, você consegue aplicar em todas as áreas da sua vida. Napoleão Hill demorou 25 anos para organizar todo esse material e ele contou com a colaboração de 500 pessoas que se destacaram por sua grande fortuna e comprovaram que a filosofia é eficaz. É só colocar em prática que ela funciona. Vou contar um pouquinho para vocês agora sobre o Napoleão Hill. Ele nasceu numa família pobre, teve uma infância pobre. Aos 9 anos ele ficou órfão de mãe. E no ano seguinte o pai se casou com uma outra mulher. E essa madrasta, ela foi fundamental na vida de Napoleão Hill, porque ela o incentivava a crescer cada vez mais. E graças a isso, ele se tornou repórter ainda na adolescência. E ele trabalhava com notícias para vários jornais locais, estaduais. E isso fez com que ele chamasse a atenção de um dono de um grande jornal na época, que era o governador do estado do Tennessee, chamado Robert Taylor, que era proprietário da Bob Taylor's Magazine. E com isso surgiu uma grande oportunidade na vida de Napoleão Hill, porque o seu primeiro trabalho era entrevistar o senhor Carnegie, Andrew Carnegie, milionário na época. E o que aconteceu? Quando Napoleão Hill chegou na mansão do senhor Carnegie, a entrevista era para durar 3 horas somente. Mas aconteceu algo incrível. O Napoleão Hill recebeu uma proposta que ele, quando ouviu, ele tinha tudo para recusar, porque ele não tinha experiência, ele não tinha idade, ele não tinha conhecimento, enfim. Ele não se sentia capaz para aquela tarefa. Mas o que ele não sabia é que ele estava com a grande oportunidade em suas mãos. E, além disso, ele tinha apenas 60 segundos para dar a sua resposta.
E se ele tivesse demorado mais 30 segundos, 31 segundos, na verdade, ele teria jogado no lixo essa oportunidade de organizar essa filosofia do Sr. Carnegie. Assim que Napoleão Hill recebeu essa proposta, ele ficou pensando, vou, não vou, eu não tenho experiência, o que eu faço? São questionamentos normais que nós fazemos ao longo da vida, quando nos acontece algo. E quando chegou ao 29º segundo, ele deu a sua resposta, sim, eu aceito. E depois o Sr. Carnegie confirmou que se ele tivesse demorado mais um pouco, não haveria mais essa oportunidade para ele. Então, o que isso nos ensina? Que decisões, elas devem ser rápidas. Por quê? Porque elas podem ser o diferencial na vida de todos. E essa é a característica marcante das pessoas de sucesso, que tomam rápidas decisões na vida. E as decisões rápidas, elas mudam o rumo da vida das pessoas. Então, quando você tomar uma decisão, ela tem que ser rápida e precisa. Porque se você demorar muito, você perde a sua oportunidade. E depois não tem mais o que fazer, a não ser lamentar pelo que ocorreu. Eu vou citar aqui para vocês 3 nomes de pessoas famosas que utilizaram essa fórmula e fizeram fortuna. Dessa lista são conhecidos nossos 3, mas essa lista é bem longa e ela consta no livro. Thomas Edison, Henry Ford e Rockefeller, John Rockefeller. Então, são nomes conhecidos, né? Nomes que nós já ouvimos falar, que estão aí e comprovaram que a fórmula funciona. Então, dando continuidade à nossa aula, vamos lá. Qual a diferença entre pessoas multimilionárias de pessoas que não conseguem guardar dinheiro? A diferença é que pessoas multimilionárias, elas têm por hábito tomar uma decisão rápida, porém alterá-la lentamente. Já as pessoas que não conseguem guardar dinheiro são aquelas que tomam decisões lentas, porém as mudam com muita facilidade, com muita rapidez ao longo do tempo. Então é isso que diferencia uma pessoa da outra. E além disso, pessoas que não conseguem acumular dinheiro são aquelas pessoas que se deixam influenciar pelo que os outros falam, pela opinião alheia. Então, se você é uma pessoa influenciável, preste bem atenção nesse detalhe, porque você se permite ser influenciado pelos meios de comunicação. Você se preocupa com o que as pessoas pensam ao seu respeito. O que elas pensam ou deixam de pensar não é problema seu, porque o importante é você olhar para a solução, para os seus objetivos, para aquilo que é importante. Agora, a opinião das outras pessoas, ela não é importante. E um detalhe fundamental é que você deve estar na companhia de pessoas que tenham simpatia pelo seu propósito e que esteja em harmonia com ele. Que pessoas que vão estar com você para colocar olho gordo, jogar areia no seu sonho, elas só vão atrapalhar aquilo que você tem de mais precioso. E com isso elas podem te atrasar cada vez mais. E não é isso que você quer. Você quer dar continuidade ao seu sonho para que ele se concretize. Então, para você adquirir o hábito de decidir rapidamente, você tem que ter olhos e ouvidos abertos, porém a boca fechada. Então, prestou atenção. Olhos e ouvidos abertos e boca fechada. Por que isso? Porque você vai
observar mais e ouvir, né? Observar e ouvir mais e falar menos, porque os seus segredos, algumas coisas não interessam para outras pessoas, porque senão você pode ter a sua autoconfiança minada, seja por pessoas de fora ou por pessoas da sua própria família. Então, cuidado com quem você vai abrir o seu sonho, o seu objetivo. Então, quem muito fala, pouco realiza. Essa é uma das premissas. Então, vamos lá. Quem pouco fala, aliás, quem muito fala, pouco realiza. Então, não seja bocão, boca aberta, né? Zíper na boca. Quando a pessoa fala demais, ela escuta de menos, ela observa de menos, porque ela está preocupada em jogar o seu conteúdo, em colocar a sua opinião ali. E o que acontece? Essa pessoa, ela perde a oportunidade de aprender e adquirir novos conhecimentos. E a pior parte é que ela vai revelar o seu segredo para as pessoas invejosas e que vão atrapalhar a todo instante, conforme eu já falei. Mas ela não pode só atrapalhar fazendo alguma coisa, mas a própria energia da pessoa pode contaminar os seus planos, se é que você acredita nisso, né? Então, o saber genuíno é aquele que se manifesta pelo silêncio. O silêncio é ouro, ele é muito precioso. As pessoas, elas se aproximam em busca de parcerias. Se você antecipa os seus planos, as pessoas podem passar à sua frente. Provavelmente você já ouviu muitas histórias nesse sentido, né? Principalmente quem trabalha em empresas, grandes empresas. De repente você foi almoçar com uma colega de trabalho, contou um projeto do seu setor e de repente, quando passou um tempo, você viu que aquele seu projeto estava, né, em fase de planejamento, foi implantado no setor e com sucesso. Então, é preciso ter muito cuidado com quem você fala. Quanto à decisão que é rápida e precisa, é preciso ter coragem para cumpri-la, porque as pessoas podem se afastar de você. Abraham Lincoln, que foi o primeiro presidente norte-americano, ele declarou a famosa proclamação da emancipação, que deu a liberdade aos negros. Quando ele fez isso, ele já tinha plena consciência de que ele poderia afastar seus amigos, seus apoiadores e, além disso, causar uma guerra onde vidas seriam perdidas e, inclusive, a própria vida dele estava em risco. Então, ele foi muito corajoso quando ele tomou essa decisão. Um outro exemplo que nós podemos citar aqui de uma pessoa corajosa é de Sócrates, o filósofo que tomou o veneno. O seu ato, ele concedeu aos outros, né, no futuro, a nós, a decisão o direito de pensar e de falar livremente. Isso é fantástico, né? O direito de nos expressar livremente. E então essa coragem, ela é precisa. Não adianta só você tomar uma decisão, né, ou querer tomar uma decisão se você não tem coragem. Porque quando você, dependendo do que você analisa a situação e precisa se encher dessa coragem para agir. Senão, ou você continua na sua zona de conforto, ali, tranquilo, e a vida continua morna, né? Então é preciso fé, coragem e ação ordenada. O que isso significa? Significa que você precisa ter um planejamento organizado para ter resultados. Não adianta você querer agir, mas ter ações que não te levam a lugar nenhum. Ações que só vão atrapalhar mais do que ajudar.
E uma coisa eu te digo, seja leal a você e a seus princípios sempre. E assim você vai conseguir agir cada vez mais, sempre e melhor. Uma coisa que ele diz no livro, que também é super importante, que é extremamente relevante para o nosso dia a dia, é que o pensamento, quando ele é apoiado por um desejo, mas tem que ser um forte desejo, a tendência é que ele se transforme em realidade, ou seja, como ele diz, no equivalente físico. E isso é de uma grandeza enorme. Por quê? Porque tudo começa com um forte desejo, para depois ele se tornar um pensamento, e que é a imaginação, né, a imaginação criativa, e depois ele vem para a realização. Então, olha que belo isso. Então, ó, tudo que o homem alcança, cria, começa com um forte desejo, que é algo abstrato. Aí ele toma forma por meio da imaginação, onde os planos tomam forma, eles se organizam, e aí vem para imaginar, para a realização. Anote isso, tenha isso na sua frente sempre. Desejo, imaginação e realização. E ele fala sobre a imaginação criativa, que é super importante, que é algo que você deve ter anotado e gravado na sua mente. A imaginação criativa nada mais é do que quando a nossa mente, que é finita, se conecta à mente da inteligência infinita, que você pode chamar de Deus, de universo, ou dependendo da sua crença, você pode dar o nome que você quiser. Mas quando há essa conexão da nossa mente com a mente do universo, com a mente maior, nós nos conectamos. Aliás, nós passamos a receber os pressentimentos e as inspirações. E com isso, nós recebemos as boas ideias e as coisas fluem. Então, é por meio dessas ideias novas e fundamentais que as coisas vão se perpetuando, as coisas novas vão surgindo. E isso é de uma grandeza maravilhosa. Isso é uma coisa muito incrível que nós podemos colocar em prática na nossa vida, no nosso dia a dia, para qualquer assunto, qualquer área das nossas vidas. O importante é praticar. Então, não existe milagre. O que você tem que fazer é ter fé e coragem para usar toda essa lei a seu favor. O mundo, ele abre espaço para quem demonstra com palavras e atitudes que sabe para onde vai. Então, saiba para onde você quer ir. A todo instante, saiba para onde você quer ir. E tenha decisões rápidas e precisas, mudando-as devagar ao longo do tempo, e não o contrário. Ok? Se este conteúdo foi útil para você, compartilha com seus amigos, já deixa o seu like, se você é novo aqui no canal, se inscreve para você não perder nenhum conteúdo, e não esquece de ativar os sininhos. Te espero no próximo vídeo e que você tenha gostado do nosso conteúdo. Até a próxima, um beijo.